Olá, hoje falaremos sobre adipocinas, miocinas e hepatocinas, crosstalk e repercussões metabólicas. Me chamo João Vitor Santos Nascimento, sou aluno do curso de bacharel em enfermagem da Universidade Federal do Acre. Esse trabalho foi elaborado para a disciplina de imunologia, ministrada pelo professor Dr. Miguel Júnior Sordi Bortolini. O comportamento alimentar, delimitado por aspectos culturais e sociais, tem um impacto substancial nas condições de saúde e no desenvolvimento de doenças cardiovasculares e complicações inflamatórias. A popularidade de alimentos baratos e altamente calóricos, associada à vida sedentária, com a alta carga de trabalho e restrição de tempo, contribui substancialmente para o aumento global de indivíduos obesos. O excesso de peso, aliado à hiperglicemia, predispõe ao estresse oxidativo e à inflamação, pode prejudicar a sinalização de insulina e promover o desenvolvimento de comorbidades, como a diabetes mellitus tipo 2, hipertensão e outros fatores que induzem a complicações cardiovasculares. Essas mudanças nos hábitos de vida permitiram que as doenças cardiovasculares, especialmente a doença arterial coronariana, o acidente vascular cerebral e a insuficiência cardíaca, ocupassem a posição número 1 entre as principais causas de morte no mundo atualmente. As altas taxas de mortalidade e morbidade são interpretadas como uma tendência em países desenvolvidos e em desenvolvimento devido à dificuldade em modificar os hábitos de vida consolidados e as diversas comorbidades associadas que dificultam o prognóstico e perpetuam os riscos cardíacos. Nessa perspectiva, as doenças cardiovasculares são um fardo real para o sistema de saúde devido à sua gravidade, prevalência e dificuldade de tratamento. Portanto, a atividade física e os bons hábitos alimentares devem ser incentivados para alcançar um envelhecimento saudável. Caso contrário, sem dúvida, tais situações tendem a comprometer ainda mais o sistema de saúde e ser um desafio diário dos profissionais. No contexto molecular, as organocinas são cada vez mais investigadas por estarem relacionadas ao metabolismo. O tecido adiposo, esquelético e hepático são os principais órgãos endócrinos que produzem adipocinas, miocinas e hepatocinas, que elas são biomarcadores. O que são biomarcadores? São moléculas biológicas que podem ser usadas como indicadores de uma condição fisiológica ou de uma condição patológica. Então, esses biomarcadores podem ser prejudiciais ou benéficos ao organismo e ainda realizar crosstalk, atuando pelas vias endócrina, paráquina e autócrina. Portanto, eles têm associações específicas com a resistência à insulina, diabetes mellitus, obesidade, a síndrome metabólica e doenças cardiovasculares. Assim, adipocinas, miocinas e hepatocinas podem desempenhar em um futuro próximo papéis de novos marcadores para diagnóstico e prognóstico, elucidando os mecanismos envolvidos em distúrbios metabólicos e doenças cardiovasculares, facilitando assim abordagens terapêuticas inovadoras. Continuando agora falando sobre adipocinas, que são moléculas liberadas pelo tecido adiposo por meio de vias endócrinas, capazes de controlar o metabolismo lipídico e interferir na sensibilidade à insulina, ao apetite, à fibrogênese e à deposição de gordura no fígado. Temos a leptina e a adiponectina, que são adipocinas do tecido adiposo e têm uma relação substancial na patogênese da obesidade e complicações metabólicas. O tecido adiposo responde ao excesso de energia através do armazenamento de energia, aumentando os seus adipócitos. Na obesidade, sua hipertrofia está diretamente relacionada à inflamação crônica de baixo grau e ao aumento de moléculas quimiostáticas, além da redução de nível de adiponectina e do aparecimento da resistência à leptina. Com o aumento
do tecido adiposo, principalmente na região visceral, há uma mudança no padrão de expressão dos macrófagos M1, que estão relacionados à modulação gênica e, consequentemente, ao aumento de liberação de mediadores pró-inflamatórios, como a leptina, lecitina, fator de necrose tumoral alfa, a interleucina 6 e 18 e redução de mediadores anti-inflamatórios como a IL-10. Aqui são as principais características das adipocinas. Como aqui podemos dar continuidade falando sobre a adiponectina, que é uma adipocina antiesteatótica, anti-inflamatória e antifibrótica, e é expressa pelos adipócitos do TAB e do tecido adiposo marrom. Atua na sensibilidade à insulina e sua redução plasmática está relacionada à resistência à insulina e à intolerância à glicose, predispondo à lesão hepática avançada. Os níveis plasmáticos de adiponectina podem ser reduzidos com o aumento de citocinas pró-inflamatórias, como a TNF-alfa e a IL-6, presente na obesidade, além do nível de miostatina, que é uma miocina, que pode elevar a massa do tecido adiposo. Esta adipocina contribui significativamente para a ação anti-inflamatória, termogênese, lipose e na oxidação de ácidos graxos no músculo esquelético e no fígado. Além das adipocinas clássicas, o tecido adiposo produz outras adipocinas em diferentes circunstâncias, como a resistina, que é mediadora de resistência à insulina relacionada à obesidade. É uma adipocina pró-inflamatória, que é correlacionada com a massa gorda, que atua na disfunção endotelial e nas doenças cardiovasculares. Em humanos, é produzida por macrófagos e monócitos infiltrados no tecido adiposo. No metabolismo da glicose, a resistina está relacionada à ativação de um inibidor da sinalização da insulina, que é o supressor de sinalização de citocina 3. Podemos falar um pouco sobre o chimerin, que acentua a intolerância à glicose e dificulta a sinalização de insulina. Prestágio, que otimiza a ação da insulina e atua também como fator anti-aterosclerótico. Agora vamos falar um pouco sobre as miocinas, que, além de desempenhar papéis importantes como reservatórios e consumo de energia, e tem um papel principal no metabolismo de carboidratos. O tecido muscular esquelético tem sido associado a funções secretoras substanciais em estudos recentes. Esses produtos de secreção, chamados miocinas, são peptídeos, citocinas ou fatores de crescimento que apresentam uma diversidade de ações autócrinas, parácrinas e endócrinas. Essas moléculas são expressas principalmente em atividades físicas ou ausentes, permitindo a sua comunicação com outros tecidos do corpo, apresentando assim ações que podem ser consideradas benéficas para a maioria das miocinas ou relacionadas a difusões metabólicas. Um grande número de miocinas foi identificado, embora outros tecidos também podem produzir essas miocinas. Cada miocina parece estar relacionada a um tipo específico de fibra muscular e a diferentes modalidades de exercício físico. Essas são as características das miocinas, que temos a iresina, uma das miocinas mais recentes identificadas. É um produto da clivagem da proteína fibronectina transmembrana tipo 3, contendo domínio 5. Ela é liberada após a clivagem do grupo carboxila. É uma proteína transmembrana com domínio da fibronectina tipo 3, secretada após o exercício físico, que tem demonstrado participação no processo de escurecimento do tecido adiposo branco por aumentar a expressão da proteína desacopladora, a cadeia respiratória do BAT, que promove gastos de energia principalmente na forma de calor, contribuindo para a perca de peso. Portanto, a indução do esclarecimento dos adipócitos pela iresina suprime a adipogênese e a síntese de colesterol e otimiza a oxidação lipídica e a homeostase lipídica por extensão. Além disso, a iresina parece aumentar a sensibilidade à insulina, promovendo a mobilização do transportador de glicose em tecidos dependentes de insulina e melhora a síndrome metabólica e doenças cardiovasculares.
Estudos apontam para uma relação entre alto nível de resina e a baixa carga de aterosclerose nas artérias coronarianas, comprovando seus efeitos cardioprotetores. Aí temos a miostatina, apresenta consequências negativas quando está em níveis elevados, né? Pois atua como um facilitador da perda de massa muscular, seja pela inibição de fatores que promovam o crescimento do tecido ou estimulando mecanismos de degradação. Essa redução da massa muscular mediada por gasto melhora a sensibilidade à insulina e atua no escurecimento do tecido adiposo, na resistência à insulina e o acúmulo de gordura. Ao contrário da maioria das miocinas, o exercício parece diminuir a miostatina, a sua expressão. Possivelmente, a inibição da miostatina pode ser um alvo terapêutico para a perda de massa muscular, como a atrofia, sarcopenia e o câncer. Também temos a interleucina 6, conhecida como IL-6, é a primeira miocina a ser descrita. É frequentemente caracterizada como uma citocina pró-inflamatória, produzido por diversos tecidos, sendo considerados miocinas, adipocinas e hepatocinas. Apesar do marcador de citocina pró-inflamatória, principalmente devido ao seu papel como adipocina, os níveis de IL-6 estão aumentados após o exercício físico, que promove a secreção de interleucina 10, que é um antagonista de interleucina 1 e possível inibidor de TNR-alfa, caracterizando um ambiente anti-inflamatório após aumento a concentração de IL-6 liberada pelo tecido muscular. Também estimula a liberação de insulina, aumentando a expressão de peptídeo semelhante ao glucagon. E além disso, alguns estudos experimentais apontam para uma possível correlação entre níveis aumentados de IL-6 e inibição do apetite, né? Aí também temos o BAIP, que atua no crescimento do tecido adiposo, oxidação e redução à resistência à insulina. Agora vamos falar um pouco sobre as hepatotoxinas, né, que são proteínas produzidas pelo fígado que foram recentemente descobertos como novos hormônios, que podem piorar ou melhorar as condições metabólicas. Tais situações são reguladas pela via autócrina, parácrina e endócrina, igual às outras, tanto no fígado como em outros tecidos. Mesmo assim, há uma maior interferência das hepatocinas no tecido muscular esquelético gorduroso e estriado, mostrando uma relação endócrina dependente, agindo assim por meio de crosstalk com as citocinas liberadas por esses respectivos tecidos. Aqui tem as principais características das hepatocinas, né? Que é a fetoína A, que é uma glicoproteína expressa principalmente pelo fígado, e seu gene encontra-se no cromossomo 3q27, que é o locus típico da obesidade, resistência à insulina e diabetes mellitus tipo 2. Assim, e síndrome metabólica e doença hepática gordurosa não alcoólica. Esse padrão metabólico é causado devido à concentração de fetoína A, interferindo nas cascadas de sinalização da insulina e na translocação do GLUT4 nos tecidos alvo da insulina. A fetoína A desempenha funções deletérias nessas doenças metabólicas, justamente porque pode desenvolver lesões nas células alfas pancreáticas, que são responsáveis pela produção de insulina. Por outro lado, a diminuição dos níveis de fetoína A pela atividade física pode mostrar um efeito benéfico potencial pela redução do tecido adiposo visceral. Este permite capturar triglicerídeos